Salve, salve! Seja bem-vindo para mais uma aula do Professor Rafa. Que bom que você voltou, cara, porque agora a gente vai conversar um pouco sobre as adaptações que permitiram que as plantas invadissem e colonizassem o ambiente terrestre. São muitas adaptações, são muitas transformações ao longo de milhares de anos de evolução que a gente vai resumir aqui para você. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então chega junto depois da vinheta, meu amigo! Beleza, rapaziada? Então vamos comentar um pouco sobre essas adaptações que permitiram a mudança das plantas para o ambiente terrestre. A gente comenta que a maioria das carófitas atuais, que são as algas ancestrais das plantas, habitam águas rasas e doces de lagoas e lagos. Quer dizer, então, muito provavelmente as nossas plantas surgiram a partir desse ancestral de água doce, tá? E aí você teve que a seleção natural favoreceu aquelas mais aptas a sobreviver expostas ao ar desidratante, principalmente porque houve um período durante a história da vida desses organismos em que a gente teve uma grande era glacial. Então você teve o congelamento da água nos polos e você tem cada vez menos água líquida disponível na região do Equador. Então os rios e os lagos eles começam a diminuir e esses organismos começam a ficar cada vez mais expostos ao ar desidratante. Aqueles que desenvolveram essas mudanças sobreviveram e conseguiram se adaptar a um novo ambiente que é o ambiente terrestre, tá? Então você tem algumas novas características, como é o caso da esporopolenina, que é um composto impermeabilizante presente tanto nas carófitas quanto nas plantas atuais. Isso mostra, moçada, um parentesco muito próximo, entre as plantas terrestres e as carófitas ancestrais. A esporopolenina ela forma essa capa aqui, impermeabilizante, por volta dos grãos, no caso dos esporos, que elas utilizam para se reproduzir, tá? As adaptações ao ambiente terrestre elas trouxeram algumas vantagens, como é o caso de o ambiente terrestre oferecer mais luz e oferecer mais gás carbônico. Então seria uma boa ideia, colonizar esse novo ambiente. Isso iria favorecer demais a sobrevivência de quem conseguisse, Porém, trouxe alguns desafios, que é o caso, por exemplo, do baixo empuxo, que é aquela dificuldade que eles têm de se manter erguidos, as suas estruturas se manterem erguidas, porque na água o empuxo é muito maior, então sem uma estrutura de sustentação eficiente, seria possível me manter erguido e conseguir fazer fotossíntese. Porém, com um empuxo muito reduzido, você tem um desafio em desenvolver estruturas de sustentação. E além do mais, moçada, a questão da desidratação, que é muito presente no ambiente terrestre, Então as adaptações elas vão girar em torno disso, contornar esse baixo empuxo do ar e contornar essa desidratação que o ambiente terrestre oferece. Maravilha? Bom, então trazendo aqui algumas novidades evolutivas que são exclusivas das plantas terrestres, a gente menciona algumas características exclusivas das plantas, que é o caso das alternância de gerações. O embrião ele é dependente da mãe nutricionalmente falando, isso é legal para proteger o embriãozinho. São multicelulares, então eles são mais robustos, têm mais chance de sobreviver no ambiente desidratante. Os esporos são revestidos e produzidos em esporângios. Esporângios é uma novidade interessante para proteger esse esporo enquanto ele não é liberado. Gametângios masculinos, que também é uma novidade, são órgãos especializados na produção de gameta, que também protege esses gametinhos, e os famosos meristemas apicais. Vamos conversar sobre cada uma dessas características. Então todas elas, moçada, não são observadas nas algas ancestrais, elas são características novas que surgem durante a história evolutiva dessa linhagem que migra e que se adapta ao ambiente terrestre, tá? Então isso tudo indica que surgiram, durante o período de adaptação ao ambiente terrestre.
Tá legal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar cada uma dessas características e conversar um pouco mais sobre elas, tá? Vamos nessa. Sobre a alternância de gerações, a gente já mencionou isso aqui em outros vídeos. Eu acho que vale a pena a gente reforçar, porque é uma coisa que aparece muito nas provas, né? Então, esse padrão reprodutivo ocorre em várias algas, porém está ausente nas carófitas, né, que são as algas mais aparentadas às plantas terrestres. Durante o ciclo, a gente já sabe, né, que se alterna uma fase gametofítica, que é haploide, e uma esporofítica, que é diploide, uma situação parecida com essa, onde você vai ter um gametófito haploide, que produz gametas por mitose. Então, fez mitose e produziu gametas haploides também. Depois, o que é que o gameta faz? Eles fecundam, fertilizam, formam zigoto diploide. Esse zigoto, por mitose, ele se desenvolve em um embrião e forma o segundo adulto da parada, que é o esporófito diploide. O esporófito produz esporos haploides. Veja, o esporófito é diploide, o esporo é haploide. Então, o mecanismo celular para a confecção dessa célula é a meiose, tá? E aí o esporo germina, fecha o ciclo e você tem mais uma vez a formação de mais um gametófito, né? Um ciclo bem batido aí nas últimas aulas, mas é sempre bom relembrar, né? Uma outra novidade evolutiva desse grupo é que os embriões, eles são multicelulares e dependentes da mamãe, né? Aqui a gente comenta, moçada, que os embriões, eles se desenvolvem a partir de zigotos que ficam retidos dentro do tecido do progenitor feminino. Significa dizer que a mãe recebe o gameta masculino, ocorre a fecundação no organismo feminino, e a partir do organismo feminino, o zigoto protegido, alimentado e nutrido, ele vai acabar se desenvolvendo. A gente tem um cuidado especial com as plantinhas tchutchuquinhas no ambiente terrestre, pelo fato de ser um ambiente super inóspito e desidratante, principalmente, né? Então aqui a gente observa, moçada, um embriãozinho aqui, ó, no interior do tecido materno. A gente não consegue ver muita coisa, a gente só vê um bolinho de células e no futuro vai se desenvolver aqui, ó, o tecido materno aqui, ó, revestindo esse embrião, protegendo e alimentando essa plantinha que um dia vai se desenvolver e formar uma planta adulta, tá? Aqui a gente comenta que os tecidos maternos oferecem abrigo, proteção e nutrição aos embriões em desenvolvimento, e essa dependência do embrião e os cuidados parentais oferecidos nesses grupos de plantas permitem chamá-las de embriófitas. Guarda esse nome aí, ó, moçada. Embriófitas é um nome que se dá ao grupo de plantas terrestres pelo fato delas cuidarem do neném de uma forma muito intensa, né? Garantindo a possibilidade de se reproduzirem no ambiente terrestre, tá? Vou te falar uma parada também, que essa característica de que as plantas oferecem nutrição ao embrião é conhecida como matotrofia. Matotrofia. Trofos é alimentação, mato é materno, então as mães alimentam os nenéns nas plantas terrestres. Maravilha, moçada? Vamos seguindo o nosso bate-papo, vamos conversar agora sobre os esporos revestidos, na verdade, produzidos em esporângios, revestidos e produzidos lá em esporângios. A gente comenta aqui que os esporos são células reprodutivas, portanto, toda célula reprodutiva é haploide, é importante lembrar isso aí. E elas são as formadoras dos gametófitos, por meio de um fenômeno conhecido como germinação, que tem como base celular sucessivas mitoses na brincadeira, tá? E aí elas vão apresentar um polímero conhecido como esporopolenina, que não é necessariamente uma novidade, porque elas têm essa característica, também é observada nas algas carófitas, mas que já tornam eles impermeáveis e permite que esse esporo germine em um solo seco, relativamente seco, né? E com potencial desidratante. Os esporângios, veja que legal, gente. Ângios significa caixa, significa vaso, né? Ângios significa lá, vamos botar aqui entre aspas, vamos dizer que significa caixa.
Então, quando eu chamo alguma coisa de esporanjo, eu estou dizendo que ele é uma caixa de quê, Jesus? Uma caixa de esporos. Então, mais precisamente, os esporanjos são órgãos encontrados nos esporófitos, onde ocorre a meiose e a formação dos esporos haploides. Aqui a gente consegue ver bem legal, ó, moçada, uma plantinha, no caso aqui é um musgo, e no ápice da estrutura vegetal a gente encontra o esporanjo, que seria essa caixa de esporos, né? Aqui eu fiz um corte longitudinal e eu consigo ver aqui alguns esporos que já foram produzidos no interior dessa estrutura e no futuro vai se abrir e vai liberar esses esporos para germinar e formar novos gametófitos. Beleza, moçada? Bom, outra coisa bacana que a gente comenta é que no interior dos esporanjos existe um grupo de células chamadas de esporócitos, também conhecido como células-mãe dos esporos. Essas células são diploides, como o esporófito é diploide, e são elas que são encarregadas de sofrer meiose espórica e, com o resultado disso, formar os esporos haploides, tá bom? Então, resumindo essa brincadeira, nas carófitas não existem esporanjos multicelulares e é por isso que a gente diz que esporanjos é uma novidade evolutiva que trouxe mais capacidade, trouxe mais possibilidade de sobrevivência desses organismos ao ambiente terrestre. Perceba que à medida que essas características surgem, o grupo ancestral ele começa aos poucos a se transformar em uma nova linhagem de organismos cada vez mais aptos a sobreviver no ambiente terrestre, tá? Além disso, a gente comenta a existência dos gametanjos multicelulares. Rafa, vem cá, tu falou para mim que anjo é caixa e que esporanjo é uma caixa de esporo. Fala para mim o que é um gametanjo. Fala você para mim. O que é um gametanjo? É uma caixa de gametas. É, moleque. Gametanjo, moçada, é um órgão responsável, portanto, pela formação dos gametas, né? Vamos entender dessa forma. Então, a fase gametofítica, que é a fase haploide do ciclo, ela apresenta órgãos responsáveis pela produção dos gametas. Esses órgãos são chamados de gametanjos, tá? Os gametanjos multicelulares, eles são uma novidade, mais uma novidade em relação às suas parentes aquáticas, né, as carófitas. Então, veja que à medida que o tempo passa, novidades vão surgindo e essa transformação vai acontecendo, né? Interessante a gente comentar que existe um órgão, no caso um gametanjo feminino, que produz os gametas femininos. Ele é conhecido como arquegônio, ele é conhecido, portanto, como gametanjo feminino e responsável pela síntese da oosfera, que é o gameta feminino grande e imóvel que a gente encontra nas plantas terrestres, tá? Aqui eu estou conseguindo ver, moçada, um grupo de plantas, né, em que você tem o gametanjo localizado nessa regiãozinha aqui, e aqui, especificamente nessa imagem aqui de cima, eu estou vendo o gametanjo feminino. Olha só que legal. E dentro dele existe uma grande célula. Essa grande célula é conhecida como oosfera. Maravilha. Bom, além da estrutura reprodutiva feminina, existe também a estrutura reprodutiva masculina, que é conhecida como anterídeos. Aqui a gente tem o gametanjo masculino, que é responsável pela síntese de anterozoides. E anterozoides é o gameta masculino, que é flagelado e móvel, ele consegue se deslocar de um ponto a outro, tá? A Rafa me mostra aí esse tal desse anterídeo. Olha que fofo aqui, ó. Olha o gametófito masculino, olha o gametanjo masculino aqui na parada. Essa parte amarronzada aqui, ó, é o gametanjo masculino, são os anterídeos, e dentro deles você tem lá os gametas masculinos. Aqui está sendo chamado de espermatozoide, mas especificamente eu posso chamar de anterozoide, é o termo mais comum, tá?
Uma observação importante aqui pra gente, moçada, é que apenas nas plantas mais primitivas, que são as briófitas e as pteridófitas, os gametas são flagelados, né? Apresentam lá os anterozóides. E a gente vai entender por quê. Porque no início da história evolutiva das plantas, ainda existia uma dependência muito grande da reprodução em relação à água. Isso foi uma característica que foi se modificando ao longo dessa conquista do ambiente terrestre. Depois que as plantas conseguiram se estabelecer em terra, mas ainda com essa dificuldade, com essa limitação em relação à fecundação, que ela só aconteceria em ambiente aquoso, ocorreram novas transformações no futuro, onde as plantas conseguiram se desvencilhar de uma vez por todas das amarras da opressão da água, né, que limitava essa atividade reprodutiva, e elas conseguiram se reproduzir sem o auxílio da água, né? Elas conseguiram se reproduzir com o auxílio de outras componentes, né? Que é o caso do auxílio do vento, o auxílio dos animais, e aí os flagelos eles começam a sumir nos grupos de plantas mais modernas que passaram por essa trajetória evolutiva no sentido de conseguir se reproduzir mesmo na ausência de um ambiente líquido. Então é importante a gente frisar aqui que o flagelo no gameta masculino ele só está presente nas plantas que dependem da água para se reproduzir, que são briófitas e pteridófitas. Em gímeno e angiosperma esse flagelo já está ausente, porque a reprodução já ocorre de forma independente da água. Isso aí a gente vai falar muito sobre isso ainda, tá? Bom, em relação, mais uma novidade aqui, os meristemas apicais. A gente comenta, moçada, que as plantas precisam crescer para cima, né, em direção à luz e ao CO2. E também precisa crescer para baixo, em direção à água e aos minerais do solo. Então, elas desenvolveram meristemas apicais que ficam nas pontas, tanto no ápice do caule quanto no ápice da raiz. E lá você vai ter um conjunto de célula-tronco com altíssima capacidade proliferativa, e elas são, portanto, responsáveis pelo crescimento vertical da planta. Vai ter um dia que a gente vai falar sobre os tecidos da planta e a gente vai conversar muito sobre esses meristemas, principalmente os meristemas apicais. Aí você tem o meristema apical caulinar, que é o responsável pelo crescimento do caule. A gente consegue, ó, moçada, nessa imagem aqui ter uma ideia de como é que isso vai funcionar. Lá no ápice do caule da planta, se a gente der um zoom aqui, ó, a gente vai ver aqui tem uma folhinha jovem, uma folhinha neném, ó, acabou de ser formada. Ai, Rafa, que fofa essa folhinha, muito fofa, né? E tem também aqui, ó, um conjunto de células-tronco, que são as células que estão fazendo mitose loucamente, como se não houvesse amanhã, induzindo esse crescimento do caule, tá? E também você tem o meristema apical radicular, que é o meristema da raiz, que é o responsável pelo crescimento da raiz. Mesma ideia aqui para nós. Se eu pegar aqui, ó, o ápice da raiz, eu vou observar essa capinha aqui de proteção, chamada coifa, e logo abaixo dela eu vou encontrar as células-tronco, as células meristemáticas, o famoso meristema apical da raiz. Bom, rapaziada, e para dar uma concluída nesse nosso bate-papo, a gente menciona aqui outras novidades evolutivas. Além dessas, a gente comenta a existência da cutícula serosa na epiderme das plantas terrestres, que é um revestimento apolar, portanto impermeabilizante, que ocorre na superfície da planta terrestre, né? Isso evita desidratação. Foi uma novidade fundamental para essa colonização e a conquista do ambiente terrestre. Aqui a gente consegue ver a imagem de detalhes, né, de uma folha cortada, e eu consigo ver na superfície dela essa capinha aqui, ó. Aqui ele está sendo mostrado como uma capa verde, não necessariamente verde, mas uma capinha lá de gorduras que vai lá cobrir todas essas células da epiderme e que vai trazer essa impermeabilização, tanto na epiderme superior
quanto na epiderme inferior eu encontro também essa camada de cutícula serosa, tá? Vou ter também os estômatos. O estômato foi uma adaptação muito interessante, porque quando eu impermeabilizo a superfície, eu perco a capacidade de fazer troca gasosa, né? E você sabe que as plantas precisam muito de CO2 da atmosfera, né? Então, elas, né, no caso, desenvolveram essas aberturas, está sendo mostrada bem aqui no cantinho, ó, que são conhecidas como estômatos, que são aberturas na epiderme que torna possível o trânsito de oxigênio e CO2. E no caso, esse trânsito permite a ocorrência de fotossíntese. Porém, eu tenho um efeito colateral dessa abertura, que é a perda de água. Mas os estômatos podem se abrir e se fechar e controlar essa perda de água que ocorre por transpiração. A gente vai ter uma aula só para falar sobre estômatos no futuro, pode ter certeza disso. Por último, a gente menciona as micorrizas, que talvez tenha sido uma das adaptações mais importantes para a conquista do ambiente terrestre. Além de todas essas, micorrizas foram fundamentais, que é simplesmente uma associação entre plantas e fungos que possibilitou esse estabelecimento em ambiente terrestre. Eu vou te explicar por quê. O fungo é um excelente decompositor. E quando ele decompõe a matéria, ele libera, ele produz, como resultado desse processo, componentes inorgânicos que podem servir de alimento para as plantas. Componentes inorgânicos com nitrogênio, componente inorgânico com fósforo, por exemplo, que poderiam ser absorvidos através das raízes e dessa forma utilizar esse nitrogênio e esse fósforo para construir as biomoléculas das plantas, né? Construir DNA, construir proteínas, né? E em contrapartida, em troca desse serviço, a planta oferece aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é glicose, que ocorre em virtude da fotossíntese, né? Então você cria uma relação íntima entre plantas e fungos, onde o fungo oferece nitrogênio para a planta e a planta oferece glicose para esse funguinho. Maravilha, moçada? Então, essa foi a nossa brincadeira sobre a evolução e as adaptações das plantas ao ambiente terrestre. Fique ligado aí nos próximos vídeos, onde a gente vai fazer um resumão dessa história evolutiva e principalmente a diversificação das plantas no ambiente terrestre. Valeu, moçada? Mas por enquanto vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Falou!